Bom, boa noite, pessoal. Então, começamos aqui mais um podcast da Rafus Press, mais um episódio, do podcast da Rafus Press. Dessa vez a gente vai fazer a conclusão da nossa epopeia do Homem Artificial. É claro que não é só uma conclusão, né? Você poderia ficar fazendo vídeos sobre o tema pelos próximos anos, né? Mas eu vou fechar aqui. E assim, o nosso programa ele teve uma outra concentração. Teve muitos programas que falaram recentemente do Frankenstein por conta da excepcional campanha, não é, do sebo Clepsidra, do qual eu participo de certa forma como tradutor, né? Mas a nossa campanha tem um outro foco, né? O nosso foco é um foco, não sei se bem diferente, mas um foco mais filosófico e especulativo, e eu queria manter nesse sentido, dentro desse universo, né? Que também é um universo narrativo, sem dúvida. A filosofia ela começou como narrativa e os diálogos de Platão são um exemplo disso, né? É uma narrativa de ideias através de uma espécie de teatro, né, de discussão filosófica. Mas enfim, para finalizar então a gente vai falar de um dos sistemas, propostas, enfim, de uma das utopias filosóficas mais radicais surgidas com a Revolução Russa e que é única, assim, vamos dizer, é realmente o efeito, o arrasto, né? O arrasto daquelas concepções originalíssimas do século XIX, que teve, enfim, o eterno retorno do Nietzsche, a reconfiguração constante do universo de um Blanqui, né? São teorias filosóficas muito originais e muito complexas, e o século XX herdou um pouco disso. E na Rússia surgiu uma visão radical da ideia de ressurreição. A ideia de ressurreição, ela evidentemente tem uma forte carga religiosa, a gente não tem como negar isso, mas essa carga religiosa ela foi mudando ao longo dos tempos, né? Embora a própria ideia de ressurreição ela não tenha perdido tanta força assim. É muito difícil, até mesmo dentro, o Borges fala disso, né? Até mesmo dentro da concepção tradicional do budismo, que seria em teoria, e de forma bastante chã, né? Mas a maneira como Borges, aliás, fala sobre isso, como exemplo, seria simplesmente uma doutrina para você não morrer mais, né? Você vai... É a sua última reencarnação, né? E você vai se libertar dessa roda. Então, mesmo essa teoria, ela necessita, às vezes, de uma sutileza maior para que haja esperança, para que haja, enfim, uma visão mais balanceada e mais geral do que só, enfim, você só se preocupar, no caso do budismo, e não morrer mais acabou, né? Não é só isso o Nirvana, não é só isso o Satori, né? A maneira de obtenção aí pela intuição. Então, a ressurreição é algo bastante complexo em todas as civilizações. Não é só na nossa, não é só na nossa época, não é só algo do cristianismo ou coisa assim. E o Wells, o escritor, George Wells, ele tem uma narrativa muito interessante que está chamada A Visão do Julgamento, Vision of Judgment. Foi publicado em 1899 numa revistinha chamada The Butterfly, coletado em 1925 numa coleção do Wells. E eu traduzi esse conto na edição Paisagens Apocalípticas da Sol Negro. É um conto que é justamente sobre a ressurreição. E é sobre, digamos assim, como é difícil imaginar a ressurreição e ao mesmo tempo não tem como você não imaginar. Porque é uma espécie de uma alegoria, um conto, um apólogo, no qual as pessoas ressuscitam, mas elas, assim, os pecados delas são tão esmagadores que ninguém mereceria a ressurreição. Não é no julgamento divino. Então Deus esparge a humanidade ressuscitada num planeta maior para ela tentar a sorte de novo. E essa história satírica, e, enfim, como eu falei, de certa forma ela trabalha uma paralisia humana, que é a incapacidade de seguir uma crença, né? Com todos os absurdos e horrores do cotidiano, e ao mesmo tempo a incapacidade de perder a esperança. A gente vive uma paralisia, né? E essa narrativa trata bem disso. Ela se transformou num sistema filosófico, como eu falei, não é? No início do século XX, a Rússia surgiu um sistema filosófico chamado cosmismo,
não é? Que era um sistema filosófico baseado na grande tarefa comum, como falava o Fedorov, que é o seu grande precursor, na verdade, né, foi o primeiro filósofo dessa escola, desse grupo, dessa tendência, ou sei lá, dessa utopia, né, como eu falei. E ele falava disso, né? A grande tarefa comum é descobrir a falha que leva à morte, né? E corrigir essa falha no passado e no presente. Nesse sentido, eu chamo a atenção para voltamos, né, novamente para Mary Shelley e o nosso Presunção, né, a nossa peça adaptada. No Presunção existe um mecanismo que é uma maneira, porque assim, a narrativa, ela trata, e esse é um aspecto que às vezes não é muito, né, a narrativa original não é muito mencionado, não trata só digamos assim, de trazer um ser à vida, mas de certa forma ela trata da possibilidade de que nós, ou outros seres vivos, não morram mais, porque aí que tá, por ser um objeto, o Frankenstein não tem uma morte comum, não é? Na peça existe uma maneira bastante cinematográfica de lembrar isso através de uma fraqueza que a criatura tem. Quem lê a peça, especialmente no final do segundo ato, vai perceber com clareza, não vou dar spoiler, evidentemente, mas vai perceber bem que eles conseguem transmitir bem essa ideia que a criatura tem sim um defeito, tem sim um defeito de fabricação que faz com que ela passe a ideia de objeto. Mas no livro isso não é tão claro, e por ser um objeto, a criatura ela não é destruída tão facilmente, não é? Ela é mais ou menos destruída se ela quer, se ela deseja. Então ela fica, né, com o Frankenstein lá no Ártico. Isso representa uma destruição, mas uma destruição mais por isolamento, como eu falei, como um objeto, ele vai perecer como um objeto, ele vai apodrecer, ou vai quebrar, ou enfim, vai desgastar. Então, a Mary Shelley ela faz um processo materialista complexo, porque, como a gente viu no último programa, existe o lado do mecânico, né, do mecanismo do ser vivo, mas existe o outro lado, que é o lado da existência desse ser vivo como objeto, que é o caso do Frankenstein, que primeiro é uma existência plena. Em nenhum momento Frankenstein é visto como um ser absolutamente objeto, até mesmo na peça. E essa existência plena faz com que você se questione, mas se eu fosse como Frankenstein, eu poderia inclusive ter a imortalidade. Isso, aliás, é bastante reforçado nas séries mais recentes, como Penny Dreadful, né? E em que as desvantagens digamos assim, da criatura não são tornam-se cada vez menos visíveis, né? Cada vez mais nós, né? A nossa sociedade encara aquilo não como desvantagem. Vou voltar a isso em breve. Mas assim, no caso da peça, além de um lembrete de que o Frankenstein é um objeto, de certa maneira, eficaz, como eu disse, especialmente no fim do segundo ato, existe também na peça uma maneira de se referir à criatura que, digamos assim, recupera a dimensão metafísica, por assim dizer, aquela dimensão, aquela ideia do ser sem alma ou coisa do gênero. E só dessa maneira, que não existe no livro. Quer dizer, a peça, ela, por conta até do que era moda na época, né? As fantasmagorias, imagina. Livros aí como o que também vai ser lançado em breve pelo sebo Clepsidra, né? Como os Penny Dreadfuls mesmo, como os livros de vampiros, o de lobisomens. São seres sobrenaturais, amaldiçoados, imortais em geral, mas que carregam, enfim, uma pena nas costas, coisas terríveis, ações horripilantes e um defeito que é a falta ou a conspurcação da alma. Por conta dessa moda, né, de ser uma moda na época da feitura da peça, evidentemente ela se refere a isso. Então ela neutraliza um pouco uma ideia central do romance através dessa denominação da criatura. Mas ela recupera, digamos assim, essa neutralização não é tão radical, porque essa denominação é só para quem lê a peça. Para a pessoa que assiste a peça, a aparição do Frankenstein tem o mesmo peso do livro. Então é um efeito muito interessante, porque, de certa maneira, é uma maneira de fazer o ator ter
um posicionamento em cena, uma maneira de representar próxima, complexa, não é? Como ele não falava, ele tinha que fazer bastante pantomima. O Cid, né, o Cid Vale já falou sobre isso, sobre a questão que a gente vai abordar também no texto, né, de apresentação da peça. Ele cria um personagem extremamente complexo, né? O próprio roteiro leva o ator a pensar dessa maneira, e os outros também, né? Os outros membros digamos assim, os outros atores na representação, da maneira como eles encaram a criatura. Então, digamos assim, mas por que tudo isso? Porque a criatura, ela é imortal. De certa maneira, como o próprio Golem ou o Drácula, né, os vampiros, ela, ela tem um biopoder, que é justamente não perecer. E esse biopoder, essas criaturas, elas investem, né, contra a organização usual do poder, que é um biopoder controlado pelas instituições, a igreja, o Estado, etc. Não é? Essas instituições não desejam que esse biopoder saia das mãos dela. Então ela cria ficções, né? Mais ou menos assim que funciona o mecanismo profundo do Frankenstein e que é tão subversivo. É um mecanismo subversivo. Então, como eu falei, agora a gente pode cortar e ir para os cosmistas, né? Com o cosmismo, nós vamos ter uma inversão. Usualmente, a religião, a metafísica, enfim, a filosofia, ela trabalha com a ideia de uma imortalidade da alma concedida por uma divindade, ou, digamos assim, se não por uma divindade, vamos supor que seja o Spinoza, pelo mecanismo da própria natureza, a estruturação da própria natureza que se divinifica, vamos dizer assim. É mais ou menos assim que funciona até mesmo a filosofia do Kant, né? Então, o corpo vivo, ele só é vivo porque ele tem uma essência, uma fagulha divina que faz com que ele se mova. A morte seria justamente a suspensão dessa fagulha. O cosmismo, que eu mencionei, agora a gente ia entrando nele, defende que a imortalidade é do corpo, não é? E essa imortalidade do corpo pode ser concedida pelo Estado. Então nós entramos numa outra, como eu falei, numa outra configuração de biopolítica, não é? Conforme imaginou Foucault e outros pensadores aí. Né? A biopolítica é algo bem do século XX e XXI. Né? O cosmismo, como eu disse, é uma das ideias mais originais da filosofia. Ela foi estabelecida pelo Nikolai Fedorov, que era um bibliotecário russo, e ele teve um impacto muito grande na filosofia russa do século XIX. A visão dele é que a ressurreição era uma tarefa necessária. Era a grande tarefa. Era a única maneira, digamos assim, de você conseguir uma equalização real. Porque a morte, na visão dele, era um defeito de design, né, do ser humano. Ele não era inteiramente materialista, mas ele tinha um materialismo semelhante, né, ele recuperava um pouco o Descartes e outros, né? E ele tinha essa visão, então, da necessidade de superação da morte. E essa superação não seria, por outro lado, para ela valer, teria que valer dos dois sentidos, do que já aconteceu, dos que já morreram e do futuro. Então a sociedade seria imortal, ela teria que se expandir, porque o planeta, obviamente, não teria recursos para todo mundo. O modelo do Fedorov era da arte, porque a arte consegue preservar, né? A visão dele é que a filosofia tinha que se desenvolver no sentido de preservação da vida, no que tem de mais óbvio, a medicina também, né? Nesse sentido das pessoas continuarem vivas por anos e anos, décadas, milênios, enfim, né? É uma visão que espanta, né? Quando você lê os textos do Fedorov. Eu vou mencionar uma obra muito importante aqui no final que foi usada, né? Que eu usei para montar o vídeo. Mas teve influência. Se você lê o Dostoiévski, especialmente tanto o Crime e Castigo quanto os irmãos Karamazov, você tem essa visão. O Alyosha, ele fala em ressurreição nos termos que o Fedorov falava, só que dentro da metafísica da Igreja Ortodoxa Russa. Não é, quer dizer, a ressurreição é voltar tudo volta, né? É como se a história parasse e ela voltasse de novo, não é?
e tudo volta à vida, tudo vivifica, não é? E então, a partir das ideias do Fedorov, essas ideias elas foram impulsionando, como eu falei, elas foram se rebatendo na ficção russa do Dostoiévski, do Tolstói, do Turguiniev, e que tinham representações que se aproximavam dessas ideias, né? O cão fantasma do Turguiniev, por exemplo, do Conto de Assombro, não é, da coletânea da Carambai que eu organizei. E posteriormente, essa visão ela começou a se infiltrar nas concepções dos revolucionários de 17. Né? A figura-chave aí é o Alexander Bogdanov, que foi amigo, era amigo de, enfim, de adolescência, de faculdade do Lenin, e ele também era um cosmista, né? E as ideias, conforme elas foram migrando para pensadores que já estavam dentro do sistema soviético, ela também migrou para pensadores mais conservadores, como eu falei, lendo o próprio Dostoiévski, Uspensky, enfim, outros pensadores russos que se exilaram, né? E que Soloviev, e que tinha uma visão mais religiosa, também beberam muito nessa fonte do cosmismo do Fedorov. Digamos assim, o grande inicial, né, teórico que foi derivado do Fedorov foi o Konstantin Tsiolkovsky, que foi o criador do programa espacial russo. Ele era um engenheiro e as ideias dele eram completamente delirantes, assim, porque ele tentava organizar uma sociedade interplanetária de trilhões de seres humanos ressuscitados das eras passadas. Então imagine, né? Na visão dele era como organizar tudo isso, né? E manter, digamos assim, a sociedade num fluxo constante, né? A concepção do Fedorov é uma concepção, por incrível que pareça, embora envolva a ideia de ressurreição, que costuma ser uma ideia estática, ela é estática no Apocalipse de João de Patmos, né? É uma ideia dinâmica. Tem transições, as pessoas têm ressuscitadas, sei lá, vão para o espaço, literalmente. Inclusive, o Fedorov chamava isso de patronificação do espaço, né? Do espaço exterior. Então, eles tinham uma ideia de colonização com essas, sei lá, almas ou pessoas ressuscitadas de todos os planetas, enfim. O Tsiolkovsky trabalha objetivamente para ser um engenheiro, né? E discípulo do Fedorov. O Bogdanov, que eu mencionei, era outro filósofo espantoso da época da Revolução. Ele escreveu muita ficção distópica, de qualidade, baseada um pouco nessas ideias dele. E ele tinha uma visão de utilização do sangue para a preservação da vida, né? Utilizar o sangue dos mais jovens em transfusões para rejuvenescer os mais velhos, enfim. Umas ideias assim vampíricas, que para ele o vampirismo era normal e razoável. Assim. Não é? O Drácula seria o herói para ele do romance, porque ele é a favor da vida e não da morte. Ele quer ampliar a vida daquelas pessoas por uma quantia módica de sangue. E o último grande filósofo desse período, né, que eu queria mencionar é o Alexander Chizevsky, que era o heliobiólogo. A concepção dele é extraordinária. É uma concepção que antecipa a visão tanto do Georges Bataille quanto do Antonin Artaud, que o Sol, o excesso de Sol, o excesso de energia do Sol provoca uma espécie de caos destrutivo na sociedade. Ele associava a revolução digamos, as revoluções humanas e a atuação política na humanidade com períodos de maior ou menor atividade solar, ele montou tabelas disso. É uma teoria absolutamente genial, funciona em alguns pontos, não sei se por sei lá, por aproximação ou por acaso, mas era um autor magnífico, não é? Que merecia ser mais lido, né? Porque, como eu falei, o próprio Bataille trabalha com uma ideia assim, tanto acho que na Parte Maldita, quanto em outros livros. E o Artaud também, né? Então, esses eram os grandes filósofos do cosmismo. Aí vocês me perguntam o que aconteceu com eles e o que eles têm a ver com o Frankenstein. Primeira pergunta. Eles caíram em desgraça com o regime rapidamente, eram ideias muito radicais que dificilmente tinham uma aplicação prática num regime
que estava vivendo guerra civil, depois expurgos, enfim. E eles acabaram, alguns expurgados, alguns desapareceram, né? A própria teorização do Fedorov, e alguns entraram no regime de uma maneira clandestina, como o Tsiolkovsky, né? O engenheiro. Então eles acabaram esmagados pelo regime e não conseguiram aquilo que eles estavam propondo, né? Essa tarefa comum de eliminação da morte. O que isso tem a ver com a Mary Shelley? É tudo. Como eu disse, a visão da Mary Shelley é uma visão de imortalidade. Ela depois ia refinar isso em outro livro sobre o tema, né? E de pandemia também. Mas é uma visão inspirada por uma ideia de imortalidade, de que a humanidade tem a necessidade a possibilidade de viver mais, que a morte que ela conheceu de maneira tão estúpida, né, tão absurda das pessoas que ela amava, a começar da própria mãe, era reversível, deveria ser reversível. Se a humanidade lutasse por isso, quem sabe não fosse, né? Então a Mary Shelley, ela antecipa o cosmismo quando ela inverte a visão, né? Como eu falei, ela coloca o Frankenstein, a própria existência dele, a criatura de Frankenstein, coloca em xeque tudo que o Frankenstein acredita. E assim, embora ele atue de uma maneira cruel no final do romance, ele não é cruel sempre. E essa crueldade, na verdade, é uma resposta, não é? Em termos até biológicos, né? Porque a promessa do Frankenstein era fazer uma parceira para ele, não é? E como eu falei, ele não tem fim. Como um ponto importante do cosmismo é a descoberta que ser um objeto não é algo necessariamente ruim. Quer dizer, não ter alma como uma máquina, né? Porque você não tem início nem fim, né? Você é uma continuidade. Isso na teoria. Então, o Frankenstein é uma continuidade, ele não tem início nem fim. Quer dizer, ele tem um princípio de saída, que é o momento que ele tem consciência de si mesmo. Antes ele não tinha. Mas ele ele não pode ser desligado. Não é? Não existia esse conceito de liga-desliga na época que o Frankenstein foi moldado, né? Foi imaginado pela Mary Shelley. Então, de certa forma, o Frankenstein, que é mencionado por muitos cosmistas, é mencionado por muitos estudiosos do cosmismo, né? Ele é um antecipador dessa teoria radical da filosofia, dessa teoria enfim, de luta pela vida, né? Acima de tudo, né? Num tempo de pandemia que se cultua a morte dos mais fracos, a morte de não sei o quê, a morte disso, daquilo outro, a morte em nome da economia. Uma teoria como essa, ela é um alívio, né? Você lê, por mais delirante que às vezes frequentemente soam, as ideias de todos eles, do Fedorov, do Tsiolkovsky, do Bogdanov, do Chizevsky, elas têm aquela intensidade de te salvar desse abismo que a gente vive hoje, esse abismo telúrico e tanatológico, né? Porque é um excesso de vida ali. É? E de certa forma, os cosmistas eles queriam recuperar, na verdade, uma ideia do Herzen e refutar essa ideia. Herzen também era um filósofo russo, pan-eslavófilo, né? Contemporâneo de Dostoiévski, um pouco mais velho que esses filósofos cosmistas, e ele é citado pelo Herbert Marcuse, no Homem Unidimensional, né, que é o grande livro do Marcuse, no qual ele fala que, mesmo que a sociedade se liberte, existe o peso de todos aqueles que morreram sob opressão. Essa liberdade parece falsa, parece absurda, porque é como se você normalizasse o sofrimento e o martírio alheio. E isso era inaceitável, era para o Marcuse e era para o Herzen. Então, a resposta do Fedorov é essa: vamos ressuscitar todo mundo e acaba com isso. Só dessa forma você vai ter um regime em que aqueles martirizados vão ter uma recompensa, não é? Eles não vão ser só estágios para a sociedade perfeita, o que é algo horrível de se pensar. Então, deixo aqui essa última reflexão. O principal livro sobre esse tema foi publicado pela editora do MIT em inglês,
vai estar aqui na bibliografia, chama Russin Cosmism. É uma coletânea com textos desses intelectuais russos e alguns comentários excepcionais. Vale a leitura para qualquer um. Se você se interessa por Frankenstein, se interessa por filosofia do século XX, vale a leitura. E, enfim, eu deixo as outras obras, né? Como eu falei, termina aqui o percurso, é um percurso mais contemplativo, mais especulativo. Lidei com escolas filosóficas que inspiraram, estavam próximas ou, como eu disse, foram inspiradas pela Frankenstein, que é uma obra, como eu disse, de extrema subversão. Mesmo a peça teatral carrega, né, essa subversão que gerou uma subversão estética no cinema de terror, né? Ele praticamente ele surge enquanto você lê ali a peça, né, ela surge na sua frente, o cinema de terror contemporâneo, mesmo expressionista. E então, é minha homenagem, na verdade, a Frankenstein na Mary Shelley, que é uma obra subversiva. Pode ser até uma obra, eu tenho alguns professores que diziam que ela não era tão bem escrita assim, se tinha coisas melhores no romantismo, pode até ser verdade, mas como o Marquês de Sade, a Mary Shelley, da sua própria maneira, criou um romance filosófico único, e um romance especulativo de tal magnitude e de tal complexidade que impulsiona ideias mesmo hoje em dia, porque o cosmismo foi só o primeiro passo para o transhumanismo, de um Peter Sloterdijk e outros filósofos aí que estão aí na contemporaneidade produzindo e se refletindo a respeito dos mesmos temas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês participem da campanha. O trabalho do Sebo Clepsidra vai ser único e é um trabalho muito importante, como eu demonstrei aqui, porque a peça ela é um elo essencial para o entendimento do próprio romance, né? Se você lê a peça e volta para o romance, você percebe novos aspectos, né, do texto da Mary Shelley. Então contribuam no que for possível. Eu sei que a gente está num momento muito difícil da humanidade inteira, mas contribuam no que for possível, não é? E, enfim, façam perguntas, comentem ou mandem, né, seus questionamentos, e semana que vem o podcast da Rafus Press está de volta. Um abraço e até mais.